Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje aqui no podcast Derish Podcast, nós vamos discutir um assunto muito importante, que é o seguinte: se você deve colocar o seu dinheiro em uma renda passiva ou se deve usar esse dinheiro para tirar uma ideia do papel, né? Essa é uma das maiores dúvidas de quem quer empreender, principalmente hoje, na atualidade no Brasil. Eu sou o Anderson Estevão, eu vou trazer aqui para gente uma visão mais contábil e financeira. Eu sou Wesley Elioenay, eu vou trazer uma visão mais publicitária e mercadológica desse assunto. Então vamos lá. Antes de mais nada, a gente vai contextualizar o assunto, né? Então, primeiramente, o Brasil, ele é um país de empreendedor por necessidade, tá? Em que a gente vai comparar ali o custo de vida das pessoas versus o salário. Então, a gente vê que existe uma pressão muito grande para a maioria dos brasileiros buscar alternativas de renda, tá? E aí que entra a questão. Renda passiva virou moda, a gente vê vários vídeos aí na internet hoje falando sobre renda passiva, mas muitas vezes sem nenhuma base sólida, tá? A gente ouve esse assunto, mas algumas pessoas que têm um pouco mais de conhecimento conseguem discernir o que significa de fato essa renda passiva e como construí-la, e outras pessoas ainda estão começando a engatinhar sobre esse assunto, e esse podcast vem com esse objetivo de clarificar mais essa questão. Tá? Então, nós trouxemos alguns dados importantes para ancorar esses primeiros tópicos. Wesley, você consegue compartilhar com a gente as headlines separadas? Então, começando aqui a primeira headline, a primeira notícia: por que o Brasil não cresce como os outros países? Economistas explicam. Gastos com bets atrasam o ingresso dos brasileiros na graduação. Brasileiros têm trocado gastos com comida por apostas em bets. E por último, o Brasil do segundo semestre de 2025, juros altos, inflação persistente e os desafios ao investimento. Então, basicamente, a gente vê aí que existe de fato uma pressão inflacionária em cima do nosso poder de consumo. A maioria dos brasileiros ainda, ao buscar se estruturarem, ainda busca algo como apostas, né? A gente vê ali que muitos brasileiros estão trocando o seu dinheiro ali relacionado à comida, a mantimento, para poder fazer uma aposta, uma fezinha, como é mais conhecido. E também a gente tem ali economistas tentando explicar o porquê que o Brasil não consegue acompanhar o crescimento das big potências aí, dos países que se destacam em relação ao crescimento anual. Tá? Então, aqui para a gente, o que vai embasar qualquer tipo de decisão financeira, a gente vai falar da taxa de juros Selic, tá? E muda esse jogo da renda passiva, ela vai mudar de acordo com essa análise dessa taxa básica de juros entre renda passiva e retorno do empreendimento. Wesley, você tem algum posicionamento inicial sobre esse assunto? Sim. A taxa Selic, hoje a gente está em um marco histórico aí, né? 15% o ano. Então, quando a gente compara empreender com a taxa Selic, antes de tudo, você tem que analisar se aquele dinheiro que você tem para investir, aquele dinheiro vai trazer mais do que... Se a gente for fazer aqui, ó, fazer uma conta básica aqui, ó, 15 dividido por 12 vai dar mais ou menos 1,25 ao mês. Então, o seu empreendimento, a sua ideia tem que trazer mais de 1,25% ao mês para compensar o financiamento dessa ideia. Se não, é melhor deixar esse dinheiro na Selic que vai te trazer aí esse retorno e você não vai precisar fazer nada. Por isso que a gente chama de renda passiva, né? Então você tem E basicamente, quando a gente fala sobre isso... Só complementando a questão de empreender, é como se fosse uma máquina de dinheiro, né? Você tem que colocar X reais e tem que voltar
um montante. Esse montante tem que ser mais do que 1,25 ao mês para compensar, né? E a gente costuma a chamar isso até de custo-oportunidade, né, Wesley? Sim. Explica um pouco mais como vocês avaliam, até na parte publicitária e de marketing, nas finanças nós chamamos de ROI, né? E qual que é a visão, principalmente agora, como o digital ele está muito conhecido, como é feita basicamente essa análise? É do mesmo jeito, porque quando a gente fala do mercado publicitário, a gente está falando de investimento. Então, você vai investir ali, vamos supor que você vai comprar uma mídia, ou você vai fazer uma estratégia de marketing que você vai investir R$ 10.000. Então, esse R$ 10.000 tem que trazer um ROI. Então, também a gente chama, essa métrica a gente também analisa, que é o retorno sobre o investimento. Então, só reforçando, o retorno de investimento tem que ser maior do que a taxa de juros, a Selic, porque senão compensa mais você deixar ali parado a renda passiva do que investir em um negócio, em uma estratégia que vai trazer menos de retorno, E né? isso é o que gera muito debate na realidade, né? Que quanto mais a taxa de juros ela é maior, mais vai perdendo ali o interesse dos empreendedores de fato fazer um investimento, né? Porque fica Exato. bem suado ali esse retorno, né, em relação ao investimento inicial. Então, pessoal, para continuar aqui mais um pouco, a renda passiva, o que ela realmente é? A renda passiva é dividendos. Dividendos, quando a gente chega na linha final do DRE, na contabilidade nós chamamos DRE, que é o demonstrativo de resultado do exercício, nós temos ali o lucro líquido, né? E diante desse lucro líquido, algumas empresas direcionam a parte desse capital para reinvestimento dentro da empresa, outras empresas pegam parte desse lucro e destinam aos seus sócios, né? A gente vê isso bastante na Bolsa de Valores, as tão conhecidas empresas pagadoras de dividendos, né? Então você vai receber ali uma parcela do lucro, principalmente quando investe em Bolsa de Valores, né? Se você fez um bom investimento ali com certo cuidado, né? E essa empresa ela te dá esses retornos em dividendos, você vai avaliar o quanto da porcentagem o quanto você pagou na ação e o quanto que ela está te retornando. A gente chama de dividend yield isso aí. Um segundo exemplo é a questão dos fundos imobiliários, que é bastante difundido aí, eu vejo bastante no YouTube. Você já chegou a ver alguma coisa de fundos imobiliários, Wesley? Eu já vi já o pessoal comentando que eles comparam fundos imobiliários com o aluguel, né? Tipo assim, eu Exatamente. não sei exatamente como funciona, mas eu sei que é como se fosse um grupo que administra imóveis, né? Algo nesse sentido. É como se fosse um aluguel sem você ter um prédio ou ter nada no seu nome, né? Exatamente, ele busca trazer essa simplificação, né? Ao invés de você ir lá e comprar um imóvel, você investe ali num fundo de investimento ligado a fundos imobiliários, e aí tem sim uma administração, e com um pouco parcela, vamos supor, você vai comprar uma casa de R$ 200.000, vai alugar para retornar R$ 600 por mês, né? Então, às vezes, ali com menos de R$ 200.000, você consegue ter esse mesmo rendimento. Simplificando, seria isso aí. A gente tem a renda fixa. A renda fixa é mais conhecido ali com o Tesouro Direto, né? Com os CDBs e afins, que é, tirando a poupança, é o primeiro investimento ali que a gente começa a conhecer, a colocar o pé um pouco nessa piscina que se chama investimentos de fato, né? Nós temos ali a questão dos royalties e também do conteúdo. Wesley, você quer falar alguma coisa a respeito? Que está ligado mais a essa parte publicitária, enfim. Sim. Quando a gente pensa em royalties, principalmente eu vejo muito o pessoal falando muito sobre franquia no mundo de negócios que tem. Não sei se todo mundo acha isso, mas eu até estava vendo um vídeo esses dias sobre o Gorgonoid falando sobre essa questão de royalties, porque a maioria das pessoas acha que quando vai atrás de uma franquia,
elas acham que a franqueadora vira sócia da pessoa ali que está investindo, né? Mas, na verdade, não. O, a pessoa que está sendo franqueada ali, ele fica pagando um royalties para a franqueadora, então eles não têm uma relação de sociedade. E basicamente, o que é royalties, né? São pagamentos, remuneração feitos ao proprietário de uma propriedade intelectual. Então, por exemplo, no modelo de franquia, por exemplo, o McDonald's, você vai estar pagando por usar aquele ativo intelectual, aquele ativo de negócio. Então, é basicamente isso. Você paga para usar. A ideia mais ou menos é essa. Então, no mundo artístico também, de música, tem isso. Então, o pessoal fala, né, que a família do Michael Jackson, depois que ele faleceu, a família dele até hoje recebe royalties por conta do produto intelectual, do produto artístico que ele criou em vida. Então, é basicamente essa relação do royalties. Aí, tem no mercado publicitário também, tudo que você faz assim em relação, por exemplo, influenciadores. Às vezes tem um modelo ali, uma modelo, às vezes a modelo para você usar a imagem tem que ter um contrato, um direito de imagem de usar a imagem daquele ator, daquela atriz durante 3 meses, durante 6 meses. Então, a ideia é basicamente essa. E aí uma diferenciação entre renda passiva e renda ativa, a renda ativa ela precisa que você esteja ali acompanhando o negócio, analisando as métricas, né? E a renda passiva é algo em que você coloca o investimento e você tem uma previsibilidade de retorno, né? Mesmo que Uhum. seja uma previsibilidade mínima, mas não te exige estar ali ativamente sempre acompanhando o que está acontecendo, né? E a gente chama esse processo de financiar uma ideia, né, que a parte empreendedora já é uma renda ativa, a gente chama ela de skin the game, né, Wesley? Sim. É, a questão quando a gente fala assim, né, do skin the game, é basicamente a tradução livre, assim, que a gente pode falar o pele em risco, pele em jogo. É basicamente a pessoa que ela não tem só o conhecimento comunicado, né? Não pegou só um conhecimento através de mentoria, de livro, mas ela também valida aquele conhecimento com as experiências dela. Então, ela dá significado a conceitos, a informações que ela viu no livro com base na experiência dela. Então, perfeito. E aqui, pessoal, para continuar aqui, eu e o Wesley separou alguns vídeos aí de pessoas que são bastante conhecidas no YouTube, por exemplo, para a gente avaliar o que eles estão falando a respeito e também separamos alguns comentários que achamos bem importante, né, Wesley? Sim. Eu vou. A gente tem aqui na lista que a gente vai trazer aqui, temos o primeiro vídeo aqui do Primo Pobre, que o assunto é quitar dívidas ou investir. Você acha mais Então, basicamente, o vídeo aqui, tá com uma pergunta inicial aqui, né? Você acha mais importante quitar dívidas ou investir primeiro? Eu vou dar o play aqui, ó. importante quitar dívida ou investir primeiro? Sem dúvida quitar dívidas, a não ser em uma exceção que eu já vou explicar. Mas o que acontece? Tem gente que está todo endividado e quer começar a investir. Só que o prejuízo, os juros de uma dívida são muito maiores do que a grana que você vai ganhar investindo. Por exemplo, se você investir hoje num investimento legal aí, vai pagar 10% ao ano de benefício. Os juros de um cartão de crédito, por exemplo, é de 10% ao mês. Os juros de uma dívida pode te ferrar muito mais do que o investimento vai te ajudar. Agora, se a sua dívida é um financiamento imobiliário que vai demorar anos, ou financiamento de um carro que está dentro do seu orçamento, aí tudo bem, você pode começar a investir. Mas se a dívida de cartão de crédito, limite e empréstimo, essas porcariadas toda aí que tá lascando tua vida, quita as dívidas primeiro, depois você começa a investir. Você acha mais importante... Então eu vou trazer aqui os comentários que o pessoal fez desse vídeo. Você tá conseguindo ver aí minha tela, né? Tô vendo sim.
Beleza. Aqui o primeiro comentário, tem 3 comentários aqui, né? A gente pegou alguns mais que a gente achou mais interessante. Então, o primeiro aqui eu mudei tudo aqui em casa. Primeira coisa, só compro o que realmente precisa no mercado. Nada de besteiras, foquei em quitar dívidas. Cartão de crédito vou zerar agora em maio. Vou começar a investir o meu dinheiro. Aprendi tudo com você, Duda. Tenho 62 anos, aposentada. Trabalho e faço bicos aos finais de semana como a salgadeira. Se eu nessa idade estou animado, imagino os mais novos. Perfeito, né? Aqui a gente vê o que o Duda, o primo pobre, ele traz uma informação muito importante, né? Que é a questão do quitar uma dívida ou não. E principalmente quando a gente vai avaliar essas questões, a gente vê 2 pontos principais, que é a taxa de juros do cartão de crédito, né? A maioria das pessoas usam o cartão de crédito, que hoje está em cerca de 2,75 ao mês a 20% ao mês, e também a taxa de financiamento, que eu peguei aqui como base, que ela chega a ser de 15% ao ano a 143% ao ano. Então, como a gente trouxe lá no início, o que acontece? O nosso custo de oportunidade é a taxa Selic. Então, se ela está a 15%, quando nós temos uma dívida que pode chegar a 20% ao mês, lembrando, a taxa Selic é anual. Então, se você faz um investimento, temos uma taxa Selic anual de 15%, e ao mês temos uma dívida que pode chegar a 20%. Então, ou seja, é bem mais cômodo e é bem mais sábio da nossa parte tomar uma ação do que de quitar essa dívida com juros altos de fato e para segundo momento começar a montar essa reserva, né? Você tem algo a falar a respeito, Wesley? Não, é isso aí mesmo. Tem um segundo comentário aqui do Júlio César Oliveira, que vai falar o seguinte, ó: nenhum investimento para CPF paga juros maior que os juros de dívidas. Se fosse, não existiriam empresas que emprestam para CPF, colocariam num tal investimento. Qualquer dívida tem juros de pelo menos 1,5% ao mês, ou seja, mais de 18% no ano. Quite suas dívidas e não faça mais raríssimas exceções. Então a gente já vê aqui que o Júlio ele já traz ali uma leitura melhor do mercado financeiro e também dessa divisão de fazer um investimento ou quitar a dívida com base em uma taxa de juros, né? Se ela está trabalhando a favor ou está trabalhando contra você. Show. E até interessante que falou aqui, né? Com qualquer dívida tem juros de pelo menos 1,5% ao mês, ou seja, mais de 18% ao ano. Bem pontuado aqui o Júlio. Quer falar da Débora? Pode ser. Aí tem o último comentário aqui da Débora. Já que tem as dívidas, Duda, seguindo os seus conselhos, já estou recebendo R$1.000 de dividendos. Você é o cara. Aí até a Mariana comentou aqui embaixo, né? É mesmo, isso me deixa feliz, sinal que se eu tomar as decisões certas, eu também vou conseguir. Então aqui é uma pessoa que quitou as dívidas e já tá, com certeza já tem mais de 100 mil aí investidos ou na Selic ou investindo no mercado de ações, né? E a gente vê aqui num primeiro momento duas grandes áreas, né? O primeiro é a quitação de dívidas para começar a construir uma renda passiva. Aqui a gente tá vendo aqui a Débora trazendo um exemplo de uma renda passiva de R$1.000 sem precisar fazer nenhum tipo de esforço, né? Sim. O próximo vídeo é o do investidor Sardinha, o famoso Raul Sena. O assunto do vídeo é financiar para empreender. Então, um assunto polêmico aí também, né?
Vamos ver o que ele traz aqui em relação a financiar. Olha, 70% das empresas abertas no Brasil quebram com menos de 10 anos de existência. Uma em cada 5 quebram antes do primeiro ano, né? Antes de virar um ano no calendário. Investir em um negócio usando financiamento, cara, é a maior furada que você pode fazer. A não ser que seu salário seja muito grande, que essa parcela seja pequena, mas aí não faria sentido porque você não precisaria financiar. Então, assim, eu não começaria um negócio de forma alguma com a dívida financiada. O juro é muito alto, o negócio tem que dar muito certo para cobrir esses juros, né? Agora, se você não tem outra alternativa e você quer fazer, cara, faz. Eu não faria, acho extremamente arriscado mesmo. Muita gente fez e deu certo, mas o cemitério, né, dos perdedores é sempre mais silencioso. A gente só ouve história de quem ganhou. Pensa bem, porque uma vez você entra numa dívida, cara, é para sempre. Olha... Não, perfeito. Esse ponto que ele traz aí é um ponto muito importante, que eu considero, tá? Na minha opinião. Porque, assim, quando a gente vai fazer uma dívida, tem até uma planilha que o Wesley desenvolveu aí pra gente, que na verdade mudou a nossa forma de ver nossas despesas pessoais e nosso futuro, né, Wesley? Sim. Que daí a gente avalia o quê? A gente avalia a questão da dívida se vai caber dentro do nosso fluxo de caixa, né? E esse conceito de fluxo de caixa é algo que deveria ser difundido e conhecido por todos aqueles que são pequenos ou médios empreendedores, né? Porque o que vai ditar de fato o crescimento é o fluxo de caixa. Então, existem duas grandes frentes aí. Primeiro, de fato, vai fazer um financiamento com uma taxa grande, com uma taxa alta para tocar o negócio? Depende. Se o seu negócio ali consegue gerar caixa mensal para suprir essa necessidade de caixa a curto período, seria viável. Esse risco é compensado, mas existe ali uma análise de risco, né? Não é nada tipo, estou precisando de dinheiro, vou ali no banco fazer um financiamento. Não é isso, né? Sim. A gente vê que os grandes players de fato de mercado, eles vão até um banco, eles adquirem ali um certo financiamento, mas já tem ali uma estratégia para aplicar aquele recurso, para poder gerar esse retorno, suprir esse caixa e conseguir quitar as suas necessidades mensais, o seu compromisso mensal, sem ferir o caixa, sem ferir também a última linha do balanço ali, que é o lucro do DRE, que é o lucro líquido, né? Sim, até um comentário também em relação a pegar empréstimo. Tem um termo muito que o pessoal difunde muito, que o pessoal gosta, que é o other people money, que é o de dinheiro de terceiros, né? Isso, em tese, é muito bom você não arriscar seu dinheiro, deixar o seu dinheiro lá investido e você arriscar com o dinheiro de terceiro. Porém, que nem uma vez eu até mandei mensagem para você, né, Juan, falando assim, Juan, qual que é o cenário que compensa financiar? Então, realmente, se você está começando, é melhor você ter uma noção de fluxo de caixa, de saber até onde você pode ir, até você criar uma máquina de vendas, aí volta lá aquele comentário que eu fiz no início do vídeo. Quando você vê que você tem uma máquina que você coloca R$1 e volta R$4, que volta R$3, ou que seja R$5. Quando você tiver essa máquina com processo, ou seja, você consegue ter uma previsibilidade, talvez faz sentido você fazer uma dívida, pegar o dinheiro de banco com um negócio já validado, né? Com um negócio que já tem pessoas, que você sabe que vai colocar X e vai trazer 2X, 3X. Mas são casos raríssimos, né? Geralmente a pessoa ali que já tem uma máquina de dinheiro, ela já criou um caixa e ela usa o próprio caixa para se financiar, né? Para não ficar pegando um dinheiro em banco, né? Você vai mostrar para a gente alguns comentários? O primeiro comentário aqui, do Jairo. Para mim deu certo. Montei um salão de festas e fiz uma dívida grande com financiamento. O salão está muito bem, paga todas as dívidas e ainda sobra uma parte muito boa. Estou bem feliz. Já estou indo para o 4º ano pensando em abrir outro. E o que você acha desse cenário aí, Juan? Aqui é um exemplo de que eu não sei se o Jairo aqui ele tem
um bom controle financeiro, pelo contexto aqui, dá para imaginar isso, né? Em que ele não tinha o recurso num primeiro momento, ele sim foi atrás de recurso de terceiros, assumiu ali uma dívida, e ele fala assim, até assim, ele fala uma dívida grande com financiamento. Só que agora, depois de um tempo, ele conseguiu de fato trazer retorno, trazer previsibilidade para o negócio dele, e ali a longo prazo, né, ali 4 anos, um médio prazo, vamos se colocar assim, em médio prazo ele já consegue ter bons frutos. Mas isso varia de pessoa para pessoa, tá? É o que a gente fala, o modo como você se comporta com o dinheiro, o modo que você faz a leitura dessas despesas é o que vai ditar se você vai ter um êxito ou não, né? Sim, exatamente. E ele fala aqui também, ó, ele não dá muito detalhes, ele fala que esse salão de festas paga dívida e consegue pagar todas as dívidas e ainda sobra uma parte muito boa. Então tem que ver o que seria essa parte muito boa, né? Às vezes não é tão boa assim. Eu não sei se ele também já está considerando aqui, né, dessa parte que sobra o salário dele, enfim. Mas só dele estar querendo investir aí, fazer outro salão de festa, significa que ele está bem confiante em uma máquina, vamos falar assim, né? A analogia que eu trouxe de uma máquina de vendas, uma máquina de fazer dinheiro, então esse investimento aqui aparentemente é uma máquina aí que ele coloca um X e volta aí, o retorno que traz para ele é muito interessante. Segundo o comentário aqui do Luiz, a vantagem é que se o negócio der certo, o lucro, que seriam os dividendos, é bem maior que os das empresas listadas na bolsa. Por exemplo, ninguém investe 200 mil em um bar para lucrar somente 20 mil por ano. Dividend yield de 10%. Aí tem um cara que comenta aqui embaixo, né? Amigo, se você não possui dinheiro, como você vai começar uma empresa? O risco deve ser sempre calculado, concordo. Agora, deixar de fazer um negócio por medo de contrair um financiamento não é para quem quer entrar no mercado de empreendedorismo. Exatamente. No início, a gente contextualizando aqui o podcast, falamos sobre a questão de que no Brasil a maioria dos empreendedores eles surgem por necessidade, né? Então, poucas pessoas vão fazer essa análise principal. A maioria da conta que entra na balança é custo de vida versus oportunidade e possibilidades de aumentar essa renda. Sim. Tem outro vídeo aqui que é do Falaro e o tema do corte é alugar ou financiar o que realmente vale a pena. Depois que você já tem mais patrimônio, você pode se dar ao luxo de realizar certos sonhos, que antes da hora não seriam interessantes. Mas o ponto é, vale mais a pena alugar ou financiar? Depende. Você vai pagar quanto no financiamento? Os juros estão baixos ou estão muito altos? O seu dinheiro, você tem ele aplicado ou não? Quanto é que você vai economizar do aluguel para ver se vale a pena você fazer isso? Qual o seu estágio de vida? Você está casado e com filhos, vale a pena ter o seu local, como é o caso do Kaique hoje? É isso que eu ia falar. Ou não? Você vai comprar um apartamento. Porque assim, ó, e aí também tem uma outra coisa, só para te passar a palavra, que é o fato de que o pessoal também quer saber, pô, mas eu decidi que eu vou comprar. O que é melhor, consórcio ou financiamento? Porque as pessoas falam que consórcio é quase como se fosse melhor sempre. É fixo, não sei o quê. Porque não tem juros. Só que o ponto é, no financiamento você começa a morar no imóvel no dia zero. No consórcio, sem dinheiro, você pode pagar aquele negócio durante 5 anos enquanto você paga o aluguel. Entendeu? Então é muita variável. Depois que você já tem mais patrimônio, você pode se dar ao luxo de realizar certos... Aqui, na verdade, foi o Perini, né, que comentou aqui. E aí ele trouxe aqui a questão do consórcio versus o financiamento. E aí, o que você acha, Juan? Aqui a gente já vê a seguinte questão, né? Conforme vai crescendo o seu poder de compra, conforme você vai evoluindo nesse contexto de analisar essas variáveis e cenários, as perguntas elas se tornam mais complexas, na verdade, né? Ela não fica mais fácil. Por quê? Quando você não tem um conhecimento, a primeira proposta que alguém vai te mostrar, provavelmente você vai abraçar, porque você ainda não tem ali matéria-prima suficiente para poder fazer uma análise. No entanto, quando você começa a ter esse discernimento no mercado, você começa a avaliar
a avaliar as variáveis que estão dentro do contexto, né? Simplificando, tem N situações, então você vai avaliar, eu tenho filho, como está a minha situação? Minha situação está estável, não está estável? Compensa? A primeiro momento, sempre, as pessoas vão falar o quê? Sobre construir essa reserva de emergência, construir essa base mínima para ter essa renda passiva, porque isso vai te dar maturidade para tomar maiores decisões e melhores decisões, né? Então, eu acredito que era isso que o Perini estava tentando trazer nesse pequeno corte. Show. A questão do consórcio financiamento é um assunto bem delicado e técnico também, né? Tem que estar fazendo ali mais cálculos, que nem o Perini também comentou, de depender de várias variáveis, inclusive a sua fase de vida. Mas a gente pode até depois, em outro momento, criar até um vídeo sobre isso, né, mano? Comparando qual que é o momento que compensa consórcio e qual que é o momento que compensa financiamento, né? E para quem? Exatamente. Não só o momento, mas também tem público específico para cada uma dessas duas soluções. E é algo que a gente traz bastante para o nosso dia a dia, né, Wesley? A gente sempre para conversar sobre essas questões, né? Avaliar cenários, enfim. Isso é um convite para você, dentro de casa, começar a falar sobre essas questões, né? Começar a falar mais sobre dinheiro, começar a falar mais e conversar mais com seus familiares de organização financeira, né? Porque com certeza vai se construindo uma maturidade dentro do seu lar. Exato, é uma base, né? Começar primeiro de falar primeiro organizar o que você já tem, e depois que você já tiver uma experiência de controle ali financeiro, aí você começa a furar essa bolha e começar a pensar em outras, como que eu posso aumentar o patrimônio, né? E existem essas outras soluções, que é financiamento para empreender, consórcio para conseguir um bem, mas o primeiro passo, acredito que seja esse mesmo, começar a conversar sobre controle financeiro, estudar suas finanças, ver se tem alguma coisa que está comendo o seu dinheiro. Então, primeira coisa, o primeiro passo, acredito que seja esse mesmo, olhar para dentro. E aí, Juan, nós temos aqui os vídeos do Lázaro. O primeiro vídeo aqui que eu vou trazer do Lázaro é do assunto de capital de giro para investimento. Perfeito, vamos lá. O cara que é dono da empresa, independente se é um carrinho de cachorro-quente ou independente se você é uma empresa de 50 bi, você tem que entender qual que é o volume de liquidez necessária que você precisa para rodar seu negócio. Você não consegue rodar seu negócio sem aquela liquidez. Sabe um dos grandes erros, cara? Quando a gente pega empresa que está indo muito mal, o cara usa o capital de giro para fazer investimento na empresa ou investimento da pessoa física. Capital de giro é para girar. Você faz investimento ou com dinheiro de banco ou você faz investimento com caixa livre. Você não faz investimento tirando o seu capital de fazer a empresa girar. O cara que é dono da empresa, independente se é um carrinho de cachorro-quente ou independente se você é uma empresa de 50 bi, você tem que entender qual que é o volume de liquidez necessária que você precisa para rodar seu negócio. Você não consegue rodar seu negócio sem aquela liquidez. Sabe um dos grandes erros, cara? Quando a gente pega empresa que está indo muito mal, o cara usa o capital de giro para fazer investimento na empresa ou investimento da pessoa física. Capital de giro é para girar. Você faz investimento ou com dinheiro de banco ou você faz investimento com caixa livre. Você não faz investimento tirando o seu capital de fazer a empresa girar. O cara que é... Eu deixo ele tocando aqui mais uma vez, porque ele dá um exemplo aqui do que ele vê, né? As pessoas pegam capital de giro, mas ao invés de fazer, o propósito do capital de giro é fazer ele girar, ou seja, não deixar a empresa estagnar, fazer ela girar. E às vezes faz investimento ali, ou seja, já capta o dinheiro, por exemplo, 10 mil reais para fazer o capital de giro e já gasta. Já vê uma oportunidade lá, e por ser uma oportunidade, não necessariamente é oportunidade para aquele momento, né? Então, dinheiro, capital de giro não é capital de oportunidade, né? O nome já diz, é capital de giro. Então, isso foi o que mais me chamou a atenção aqui nesse vídeo do Lázaro. Isso. E na contabilidade, nós temos algo muito importante, que é um dos princípios na realidade, que é o quê? É separar a pessoa física da pessoa jurídica. Então, tudo que acontece dentro da pessoa jurídica acontece para que gere caixa e esse caixa possa financiar a operação
da empresa. Ah, mas qual que é a minha operação? Prestação de serviço de consultoria em marketing. Ah, minha prestação de serviço é construir de fato um produto, é comprar mercadoria para revenda. Ou seja, esse caixa, esse dinheiro dessa venda, ele a primeiro momento ele é usado para gerar esse oxigênio e bombear sangue dentro da própria empresa, né? E a única linha que a gente vai direcionar para a pessoa física é de fato ali um prolabore, no final da linha teve lucro, fazer uma distribuição de lucro para poder compensar o esforço do dono do negócio. Show. Colocar aqui o próximo vídeo do Lázaro, que é sobre alavancagem, que é um termo também muito popularizado, né? Principalmente pelos grandes players aí do mercado. E vamos ver o que o Lázaro tem a falar sobre alavancagem. Causa o ciclo financeiro negativo que vai te levar para o inferno. É o desespero para pagar a conta. Eu sou a favor de dívida boa. O setor de construção civil, ele trabalha com alavancagem. Raramente alguém não faz alavancagem, mas a maioria das boas empresas sabem trabalhar. Causa o que ele deu um exemplo específico do pessoal da construção civil, que uma das características desse negócio é trabalhar com alavancagem, né? E ele cita que não tem, na visão dele, não tem problema nisso, desde que as empresas saibam trabalhar com esse método, né? Com essa estratégia. E eu vejo que existe um processo de maturação com isso também, né? Não é tão simples, né? Essas empresas, elas possuem ali grandes profissionais que possuem uma capacidade de analisar esse cenário de fato, falar assim, não, a gente vai alavancar X% da dívida da empresa com o objetivo de financiar, seja a prospecção de clientes, seja o financiamento da obra, enfim, já vai com um certo propósito, né? Show. O próximo vídeo aqui do Lázaro do Carmo é sobre caixa livre. Vamos ver o que o Lázaro tem a dizer. Ele começou a crescer, ele começou a ver o giro enorme e ele achou que estava rico só fazendo besteira. A maioria mais cedo ou mais tarde erra aí. A maioria. É a maioria. E eu vou dizer que uns 80, 90, né? Quando o cara começa pequenininho, ele começa a crescer, ele esquece que caixa livre é onde você tira dividendo e faz investimento. Aí começa a comprar carro, começa a fazer um negócio e se ferra. Então como é que o cara toma cuidado para não cair nisso? E você tem que ter na sua cabeça o que é o seu capital de giro. Qual que é o valor que você precisa para girar a empresa todos os meses e que este dinheiro você não mexe nele. Mas para o cara entender isso, ele tem que ter um bom DRE, ele tem que ter um bom fluxo de caixa projetado, né? Tem que ter projeção de venda. Os grandes caras que sofrem com isso é porque você cresce e você chega ali no meio. As empresas que mais sofrem são empresas entre 50 e 150 milhões, porque quando você chega a bi, você tem muita gordura para queimar, mais difícil, mas esse meiozinho, o cara só entenda qual que é o seu custo operacional. E esse dinheiro que gira ali dentro, que a gente chama de capital de giro, por isso que chama, né? Não mexa. Mexa no seu caixa livre. Caixa livre é o quê? Tudo aquilo que é sede. Quantas pessoas você conhece? Interessante que ele fala que o caixa livre é o que excede, né? Ou seja, a gordura. E ele traz aqui também um ponto que me chamou a atenção sobre a questão do DRE. Então, não é você que vai escolher o caixa livre. Na verdade, você decide, né? Mas quem que vai falar para você o caixa livre... O caixa livre ideal é o DRE. E isso foi uma coisa que chamou minha atenção aqui. Perfeito. E, assim, quando a gente vê esse pessoal falando dessas coisas, parece conversa de outro mundo, né? Mas eu falo por mim mesmo. Quando eu estava lá na faculdade de contabilidade, eu comecei a ver todas essas coisas, DRE, balanço patrimonial. Eu falei, meu Deus, do que eles estão falando aqui? E aí, como na época eu não trabalhava com contabilidade ainda, estava lá nos meus 18 anos de idade, o que aconteceu? Eu pensei de uma forma que talvez pode ser um insight que você vai extrair aqui nesse podcast, que é o quê? Cara, já que eu não tenho uma empresa para entender tudo isso, hoje existe ali um DRE, um balanço patrimonial de uma empresa listada em bolsa, mas ali você precisa ter uma pequena base de conhecimento, no mínimo, para conseguir fazer análise. Mas a questão é, cara, começa a implantar, olhar a sua casa como uma empresa. Por quê? Ou a sua vida como uma empresa. Ah, mas eu trabalho para alguém, né? Eu sou funcionário. Ok, tudo bem, mas quando você se olha como empresa, o seu
principal cliente é esse empregador que paga 100% da sua renda mensal. E aí você vai trazer isso para dentro da sua casa. Como que a gente vai ver o custo operacional? É tudo aquilo que você tem de despesa dentro da sua casa. Então, tenho despesas de manutenção corriqueiras, eu tenho alimentação, eu tenho lazer. Ou seja, no final da linha, tudo que entrou, que é o seu salário, por exemplo, de uma maneira bem simples, menos todas as despesas que você tem, você vai ter ali um caixa livre, né? E eu lembro quando eu comecei a trabalhar, meu pai falava bastante assim para mim, guarda nem que seja R$100, mesmo que seja pouco, mas você está guardando, quer dizer o quê? Quer dizer que está sobrando. Então isso é um nível de maturidade que a gente, quando começa a enxergar a nossa vida, de fato, a nossa casa como empresa, esses conceitos que parecem ser muito fora do comum, ele começa a ficar mais simples no nosso cotidiano. Sim. Eu vou compartilhar aqui a tela, um dos comentários que a gente catalogou aqui em relação a esses 3 cortes do Lázaro. O primeiro comentário aqui, do @motoboy, ele fala o seguinte: já quebrei vários pequenos negócios e hoje, aos 34 anos, e com uma visão mais madura de empreendedorismo e mercado, pretendo em 2026 startar uma nova empresa. Passei os últimos 3 anos na míngua, pagando erros do passado e apenas sobrevivendo. Ano que vem o jogo vai ser outro. Aqui ele tá bem otimista, né? Ele 34 anos, então significa que há 3 anos atrás ele estava, vamos dizer assim, né? Entre aspas, ele quebrou com 31 anos. Então, depois de 3 anos aí, com mais maturidade, ele vai arriscar de novo aí no mundo do empreendimento. Interessante. Exato, e já vem com a experiência aí dessas outras questões, né? Que ele vem trazendo no contexto dele. Sim. E até um detalhe, se nesses 3 anos ele falou aqui que estava sobrevivendo, né? Então foi aonde... Vamos supor que ele quebrou, é uma suposição, que ele quebrou por falta de má administração. Então esses 3 anos foi a escola dele de saber administrar. Que é um princípio, né? Se você sabe administrar num pouco, você vai saber administrar no muito. Então aí, se ele falou que ficou nos últimos 3 anos sobrevivendo, significa que ele estava ali equilibrando pratos, né? Vamos dizer assim. Então, foi uma escola aí para ele, né? Outro comentário aqui. Projeção de venda, margens de lucro e constância na produção é fundamental. Realmente, sem uma projeção de vendas, sem você saber sua marca de lucro e você não ter constância, o seu planejamento não vai sair do papel, né? Não vai servir de nada. Às vezes você vai estipular ali uma meta no seu planejamento anual, mas se não tiver uma boa projeção de vendas, se não tiver uma boa margem e também não tiver consistência de executar, aquele plano estratégico só vai ficar no papel, né? Não vai se transformar em realidade. Você tem algum comentário sobre o que essa pessoa falou aqui, Juan, em relação à projeção de vendas, margem de lucro? Foi um comentário bem simples também, isso né? Mesmo, né? Simplificando, a gente fala assim, de ter as metas, chamamos de benchmark, né? O benchmark é aquilo que a gente tem como modelo, né? Uhum. E às vezes a projeção que a gente faz é o modelo que a gente tem para guiar o que eu preciso fazer para chegar nesse objetivo que eu tracei, né? E ter, de fato, constância na produção ou constância na ação, né? Para poder ter uma margem, ter projeção de vendas, previsibilidade, enfim. Show. Ó, esse comentário aqui é muito importante, eu achei muito interessante. Ó. Olha a visão desse empreendedor aqui. Nando, estou indo para a 4ª empresa e dinheiro da empresa é dela. Eu recebo o salário e as sobras no final do mês, tirando investimentos e perdas, etc. 10 anos na primeira empresa, saí de quebrada uma empresa que hoje vale 400 milhões em 5 anos. Hoje 4 milhões 5 anos em 5 anos. A segunda empresa vale 3 milhões e a terceira empresa vale 200 mil. E a quarta hoje vale 100 mil. Só
retiro o dinheiro das primeiras. As outras, quando estiverem com investimento estruturado, posso tirar algo. E dependente da empresa, o começo é miséria. Para o dono, tira salário de fome e investe tudo. Primeiro, foco total em insumos baratos e acompanhamento 100%. Acompanhamento 100% seu e vai melhorando a qualidade do insumo até o melhor custo-benefício. Aprenda sempre a melhor forma de vender seu produto. Você, mais do que ninguém, vai ser o melhor vendedor do seu produto. Aqui, pelo que eu entendi, é um empreendedor em série, né? Ele já está indo para a 4ª empresa aí. Só me chamou a atenção que a terceira empresa nem chegou... Porque aqui ele está falando quanto vale, né? Ele não está falando quanto que ela fatura e quanto que ela tem de lucro líquido. Mas talvez a terceira empresa ali não... Talvez ele deveria investir o tempo dele um pouco mais na terceira empresa porque 200 mil é relativamente baixo, né? Talvez ele focar mais aí na terceira empresa para quando ela estiver valendo 1 milhão, 2 milhões, ou sei lá, igual às outras, aí sim ele dividir o tempo dele em uma nova empresa, né? Só isso que eu achei que para mim não fez muito sentido aqui essa estratégia. Porque assim, para ele ir para a segunda empresa, ele esperou 5 anos, né? Pelo que eu entendi aqui. Ele esperou 5 anos para a primeira empresa valer 4 milhões. Talvez ele pegou o gosto da coisa e virou um empreendedor em série, né? Talvez só está estruturando e contratando pessoas para profissionalizar a empresa, né? Pode ser o perfil que ele acha que é mais interessante. Ou tem sócios, né, que pode estar auxiliando ele e não necessariamente ele precisa estar presente 100% do tempo, né? Entendi. Mas aqui a gente já vê uma maturidade muito grande, tanto em relação a saber quanto que a empresa dele vale, e com certeza, para ter esse tipo de comentário, ele já está bem estruturado na relação de fluxo de caixa, já entende bem, até porque ele fala a questão de assim que estiverem com investimento estruturado, né? Então ele sabe que existe um tempo de maturação, e esse tempo de maturação é onde de fato a empresa queima caixa, né? A gente vê esses conceitos bastante em startup, então tem um tempo de maturação, que é um tempo de investimento ali, a empresa está queimando caixa. No entanto, a empresa não pode queimar caixa para sempre, né? Não é sustentável, porque esse empreendedor, essa empresa vai precisar de recursos. Então, se os sócios não conseguem aplicar o valor com dinheiro do bolso, precisa recorrer a capital de terceiros e vai se aumentando as dívidas, né? Então, mas o pessoal que está dentro dessa área domina bastante e saber um pouco o básico disso nos ajuda muito também, né, Wesley? Sim. Então, os vídeos foram esses aqui, viu? A gente já viu todos os comentários aqui. Então, só reforçando aqui, para o pessoal aí que está gostando do conteúdo, se inscrever aqui no canal, curte, ativa as notificações que vai ajudar muito aqui a gente no canal. Isso, pessoal, eu vou falar também aqui da mentoria financeira, né? A mentoria financeira aqui da Derish, ela vem com esse objetivo de ajudar e simplificar essa organização financeira, seja na pessoa física, pequenos e médios empreendedores, tá? E esse acompanhamento estratégico ele é muito importante. Até porque a gente tem um projeto aqui na Wesley de estar postando mais vídeos falando dessa área de finanças, trazendo exemplos práticos, né? Então, aqui no QR Code você vai ter um formulário. Se tiver algum tipo de dúvida, preenche lá, entre em contato com a gente. Show. Show de bola. Aproveitando aqui também para falar sobre a assessoria de marketing digital, né? Que é uma assessoria que tem como foco posicionar marcas de forma estratégica no ambiente online, aumentando aí a visibilidade e a autoridade dos resultados em vendas. Com uma abordagem personalizada, uma assessoria que vai analisar o seu negócio, vai analisar seu público-alvo, vai analisar sua concorrência para criar um planejamento estratégico com ações sobre medida. Porque não adianta nada você ter um planejamento lá que você pegou de algum podcast de uma empresa grande que tem, sei lá, às vezes 30 funcionários e você só tem 15 funcionários, ou seja, metade. A capacidade de execução é totalmente diferente, né? Então, a importância de ter um profissional ali
para fazer essa análise do planejamento e ajudar a executar. Então, vou deixar o QR Code aqui, vou deixar o QR Code desse outro lado aqui, ó, em relação à assessoria de marketing digital, tá bom? E aqui a gente tá indo para a conclusão desse podcast. E, assim, a primeiro momento a gente traz a seguinte questão, né? Não existe uma resposta única, né? A resposta ela vai depender bastante do nosso nível de maturidade e da resposta do que nós estamos vivendo, de fato. Eu estou construindo ali uma reserva de emergência, eu quero focar em montar essa estrutura para estar financiando um projeto mais à frente, então eu vou focar um pouco mais na renda passiva. Não, eu já tenho uma renda passiva constante, que consegue trazer retorno, né? E assim, então eu vou usar esse primeiro recurso para estar financiando um empreendimento ou não? Aí vai depender, de fato, da leitura que você fazer do seu cenário. Show. Então, acredito que esse episódio aqui foi interessante. A gente trouxe alguns temas e que dá para a gente ir desdobrando, né, com outros conteúdos. Então, a questão de estratégia de alavancagem, consórcio, a questão de máquina de fazer dinheiro, o que seria essa máquina de fazer dinheiro. A gente pode até analisar depois, ou trazer aqui conteúdos em relação aos tipos de máquina de dinheiro que tem hoje em dia. Então, qual é o melhor modelo de negócio? Uma coisa que está em alta hoje é a questão dos SaaS, né? As empresas que estão investindo nessa parte de tecnologia. Então, todo o conteúdo que a gente vai trazer aí para vocês. Então, pessoal, para finalizar, só reforçando aqui para vocês, curte esse vídeo, comenta, compartilha no grupo dos amigos, compartilha com o seu sócio, com a pessoa que você está querendo empreender, quer começar, está indeciso se compensa ou não sair da CLT, se compensa ou não investir nessa área do empreendedorismo, beleza? Então é isso aí, pessoal. Pessoal, se tem algum assunto aqui que ajudou vocês a ter algum insight, a trazer algo para sua vida, deixa o seu curtir aqui, deixa o seu comentário, porque é muito importante pra gente, tá bom? Então, eu acho que é isso, né, Wesley? É isso aí. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio.